Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Este é o espaço em que damos a conhecer as principais inovações, desafios e projetos que estão a moldar a Cecil. Hoje vamos mergulhar no mundo da manutenção preditiva, uma estratégia que está a transformar as empresas em todo o mundo, encontrando formas de gerir os seus ativos e assegurar a eficiência operacional. Vamos falar com o Nuno Sena da equipa Digital Transformation sobre o projeto de digitalização na área da manutenção, onde vamos descobrir o que motivou a implementação deste projeto, as mudanças esperadas com esta transição e como a digitalização está a ser implementada nas nossas fábricas. Depois vamos atravessar o Oceano Atlântico e vamos falar com o Fernando Oliveira, que nos vai contar um pouco sobre o projeto piloto de manutenção preditiva em Adrianópolis, onde vamos explorar como a inteligência artificial está a ser utilizada para otimizar a operação dos nossos moinhos e fornos e quais os impactos que são esperados na produção e no desempenho financeiro da empresa. Ora, sejam muito bem-vindos aos dois. Obrigado. Eu acho que antes de começarmos, queria só saber um pouquinho sobre vocês. Nuno, vou começar contigo, porque vou-te começar a fazer as perguntas a primeiro a ti, não é? Mas gostava só de saber um bocadinho sobre a tua história aqui na Cecil, como é que tu aqui chegaste, para aqueles que não te conhecem, e como é que tu vens parar aqui também à transformação digital. Muito bem. Meu nome é Nuno Sena, trabalho há 20 anos na Cecil. Comecei por trabalhar nos investimentos, no departamento de investimentos. Depois trabalhei há alguns anos na manutenção da fábrica do Otão. Depois disso passei para o centro técnico e tenho estado no centro técnico desde então. Este período no centro técnico tive um pequeno intervalo de 3 anos, onde trabalhei no Brasil, na fábrica de Pomerode e de Adrianópolis também. Entretanto, o ano passado surgiu a oportunidade de trabalhar aqui na transformação digital, na área da manutenção, e está a ser um desafio muito interessante. E sentes que está a haver aqui uma verdadeira transformação digital na empresa? Ou... Está. As pessoas que entraram nesta área estão a conseguir implementar novos projetos e têm uma mentalidade muito mais aberta e que está a facilitar esta implementação de novos projetos. Dentro da digitalização, estás mais na parte da digitalização na área da manutenção, não é? Sim. Consegues explicar-nos um pouco o que é a digitalização na área da manutenção e também quais foram os principais fatores que implementaram esta necessidade da digitalização nesta área? Portanto, a transformação digital na área da manutenção tem a ver com o aproveitamento de tecnologias digitais que são baseadas em dados. Essas tecnologias e esses dados irão permitir tomada de decisão mais informada do que aquela que temos hoje. Hoje em dia a manutenção ainda é muito baseada em processos manuais, nós já utilizamos softwares, é verdade, mas os processos são muito manuais, são pouco fiáveis e muito propensos a erros. E a transformação digital vem alterar isto, vem digitalizar esses processos para que sejam mais eficientes, mais rápidos, e que também gerem mais dados para a tomada de decisão. E nas nossas pessoas, como é que isto vai afetar um bocadinho também o seu trabalho, o seu desempenho? Vai ajudar, vai facilitar o trabalho? Vai facilitar, porque as pessoas, lá está, nós continuamos a usar software e vamos continuar a usá-lo. As pessoas vão deixar de usar papéis. O objetivo é eliminar papéis. Apesar de hoje em dia usarmos software, ainda se usa muito, muito papel. Leva-se um papel para o terreno, com uma ordem de trabalho, com uma lista de tarefas para executar. E isso vai deixar de ser necessário. As pessoas vão utilizar os seus telemóveis ou os tablets, conforme as situações, e vai ser tudo muito mais rápido. As pessoas não terão que chegar ao gabinete para estarem inseridas no nosso CMMS. Ok, então quer dizer que nós
estamos neste momento a transitar, não é? Desta parte do papel e da entrega do papel destes processos não estarem tão bem oleados, e temos aqui o fator do erro humano, se calhar aqui Sim, sim, ainda sim. muito presente, que acaba por ser também uma das condicionantes que acaba por levar-nos aqui Sim, a passarmos para esta transformação. sim, temos o erro humano e a parte da burocracia. Ok. As pessoas têm que chegar ao gabinete, fazem isso, vamos imaginar uma inspeção, um equipamento, fazem a sua inspeção e depois têm que chegar ao gabinete, estar a inserir esses dados no software. Que acaba por não ser muito positivo, porque o modelo que estamos a utilizar é preventivo, não é? Nós estamos aqui numa manutenção preventiva, e esta burocracia muitas vezes numa manutenção preventiva Sim, também não funciona tão bem. Ó. sim, mas a manutenção preventiva vai continuar a existir, quer seja nas inspeções, quer, por exemplo, nas grandes reparações anuais. Ok. Isso vai existir sempre. Sim. O que nós pretendemos fazer no caso da manutenção preventiva é eliminar a burocracia, papéis, e tornar os processos mais eficientes. No caso da manutenção corretiva, nós temos outros projetos a correr, que o Fernando vai falar, em que pretendemos também evitar ou diminuir o número de avarias e o tempo de avaria. Ou seja, diminuir a manutenção corretiva. Mas isso o Fernando O vai, Fernando, vai depois não falar um pouco tarda sobre nada, isso. vai começar-nos a contar aqui sobre o projeto da Adrianópolis e... Não é, Fernando? Já, daqui a bocadinho. Daqui a bocadinho. Nuno, diz-me uma coisa. E em termos de tecnologias que nós estamos a utilizar agora, que tecnologias é que nós estamos a implementar nesta transformação, não é? O que é que nós estamos a fazer concretamente? Nós temos vários projetos, alguns a correr no Brasil, alguns a correr já em Portugal. Em Portugal temos um projeto que é o de substituição do sistema de gestão da manutenção das fábricas de cimento em Portugal, que também vai englobar os negócios de materiais. E no Brasil temos um projeto a correr que está em fase piloto, que o Fernando vai falar, que é o da manutenção preditiva, onde nós pretendemos prever a ocorrência de uma avaria. No fundo, para intervir e ter um tempo de intervenção mais curto do que se a avaria realmente acontecesse. Ok. Então quer dizer que neste momento temos aqui um conjunto de projetos que também acabam por estar a teu cargo, não é? Sim. Algum assim especial que não seja o do Fernando, queiras falar um pouco, ou está tudo assim ainda no segredo dos deuses? O projeto que está mais avançado é o do Brasil, que o Fernando também está a trabalhar, e está a ser um projeto muito interessante em que conseguimos muitas vezes prever as avarias, olhando para o histórico, e isto funciona com modelos de machine learning, em que são treinados com os dados históricos. Nós conseguimos detectar as avarias antes delas acontecerem. E isso é muito interessante para quem trabalha nas fábricas, porque permite aumentar a disponibilidade dos E equipamentos. isto vai ser só implementado nas fábricas de cimento, ou vão para todas as nossas business units também? Ou... Começamos pelas fábricas de cimento e pela do Brasil, porque é a fábrica mais recente, que tem mais instrumentação. E todas estas tecnologias são baseadas em dados, e os dados vêm dos instrumentos que estão no terreno. Uma fábrica mais antiga tem menos instrumentação, portanto vai ter menos dados, vai ser mais difícil ou eventualmente impossível prever que a avaria está a acontecer, porque o equipamento não tem informação nenhuma. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque nós temos equipamentos que já têm alguns 40 anos, não é? Nas nossas unidades. Sim. Como é que nós vamos buscar dados desses equipamentos? Temos históricos, estamos a fazer a famosa como é que é? Não é digitalização, é o que vem antes, é digitação, não é? Sei lá, olha, peço desculpa. O que estavas a falar dos equipamentos serem antigos, o que é possível sempre, e mesmo em equipamentos novos, é sempre possível fazer um upgrade do equipamento. Não é substituir peças, mas neste caso acrescentar sensores. E os sensores podem ser de temperatura, vibração, pressão, caudal, nos equipamentos que depois vão gerar histórico, e neste caso falamos de histórico. Não instalamos um equipamento hoje e não começamos a prever a avaria amanhã. Precisamos de 6 meses do equipamento a trabalhar para ter algum histórico para treinar os modelos. Portanto, são esses dados que vão gerar a informação necessária para os modelos depois conseguirem trabalhar. Portanto, no fundo, é a sensorização das fábricas, aquelas que já têm, que é o caso do Brasil,
que é a fábrica mais equipada em termos de sensores, que também é mais moderna. Nas outras terá que ser feita essa sensorização para tornar estes projetos mais viáveis. Mais ou menos quantas pessoas é que estão a trabalhar nesta parte da digitalização na manutenção? Tens ideia? Temos o Fernando no Brasil, temos-te a ti aqui em Portugal. Temos o Fernando no Brasil, pelo menos mais uma pessoa no Brasil que colaborou neste projeto. Cá em Portugal temos se calhar umas 4 ou 5 pessoas, mais a empresa que está a trabalhar connosco, que tem se calhar umas 4 ou 5 pessoas também dedicadas a este Ainda projeto. uma equipa mesmo a apostar forte. Perspectivas para o futuro. Sim. Há aqui boas perspectivas. O que é que sentes? Sim, este piloto, lá está, é um piloto que é para validar se isto funciona ou não na nossa indústria, que nós acreditamos que funciona e provavelmente no fim do piloto, depois de estar validado, iremos expandir para outros equipamentos na fábrica de Adrianópolis, porque isto é um piloto muito localizado, em poucos equipamentos da fábrica, e poderemos expandir para outros e expandir para as outras fábricas também. Quer dizer que daqui a 6 meses vamos estar aqui outra vez os três sentados a falar sobre como é que isto correu, não? Fernando, Sim, seria uma boa ideia. o que é que achas disto? Esperamos isso. Achas? Sim. Fernando, olha, eu não te conhecia, não é? Estás aqui, tu és de Adrianópolis, não é? Mas para aqueles que não te conhecem, será que podias falar um pouco sobre ti, sobre a tua aventura na Cecil e como é que tu chegas aqui à digitalização? Claro, diferente do Nuno, que já tem 20 anos aí, eu tô na Supremo Cécio lá há um pouco mais de um ano, mas eu já tenho 12 anos na área de cimento, trabalhando em indústria de cimento lá no Brasil. E sempre na área técnica. Sempre fui engenheiro de processo, entrei na Supremo como engenheiro de processo. E começo desse ano, numa visita do Ricardo lá no Brasil, ele foi apresentar os possíveis projetos que estariam para vir nessa área de digitalização. Ele disse que precisava de mão de obra e eu já levantei a mão e falei... logo a mão. Sei que é entusiasmo, estás a ver? Sim, sempre fui entusiasmado com a área de tecnologia, então aproveitei a oportunidade e hoje eu sou suporte da equipe de Portugal lá no Brasil para esses projetos que estão rolando no Brasil, né? Ponta de lança. Isso. Fernando, diz-me uma coisa, será que, pronto, o Nuno já falou aqui um bocadinho sobre pronto, pelo menos deu aqui umas ideias, não é? Será que tu podias falar um bocadinho mais sobre este piloto, que isto vai ser com inteligência artificial e vai ser aplicado nos nossos moinhos de cru e nos fornos, não é? Será que podias falar um bocadinho sobre isso? O Nuno já falou um pouco, mas todo modelo de machine learning ele precisa de uma base histórica para ser treinado, aprender com essa base histórica e poder prever o futuro. Então, esse projeto piloto da C3 na manutenção preditiva, a gente usou uma base de dados de 4 anos de operação para treinar os modelos deles. 4 anos? 4 anos. Ao contrário daqueles 6 meses que falaste há pouco. 6 meses é o mínimo, mas nós, como temos o histórico já bastante longo no Brasil, usamos os 4 anos. Ok. Pronto, é a diferença das fábricas, não é? Temos uma fábrica que é muito mais recente, se calhar esta sensorização que falaste há pouco já estava... Sim, já está feito, aqui muito trabalho feito já. Sim, então a gente usou essa base de dados de 4 anos para treinar os modelos e com o objetivo de prever avarias previamente, né? Ok. E já conseguimos fazer alguma coisa relativamente à previsão de avarias ou ainda estamos numa fase de testes? Não sei. A gente tem feito reuniões semanais e nessas reuniões a gente faz a validação dos modelos junto com eles, com a empresa. Então a gente já consegue ver o objetivo que é o projeto, que é antecipar possíveis falhas incidentais nos nossos equipamentos, através dos modelos que eles criaram. Porque assim, falhas acidentais acabam por ter paragens não programadas que acabam por ter um impacto grande, não é? Correto. Na nossa operação. Uhum. Diz-me como é que nós, com esta previsão, é assim, o que é que nós aqui ganhamos na previsão de avarias para estas paragens? Ou seja, nós conseguimos antever as paragens, nós conseguimos nos preparar para... Não sei se tu podes entrar um bocadinho por aí ou não. No caso de
quando a gente fala em prever avarias, é justamente isso. A gente consegue nos preparar melhor para uma possível parada prolongada, né? E diminuir esse tempo de parada. Ou até mesmo evitar essa parada com algumas manutenções que podem ser feitas com o equipamento rodando até. E diz-me uma coisa, essas manutenções acabam por ter sempre um custo muito inferior, não é? Sim. Daquele que acontece muitas vezes quando nós não fazemos este tipo de previsão. Portanto, estamos aqui a ter um ganho substancial, não é? Para fazer aqui isto no Brasil, neste momento, até se calhar não tem um impacto, como é evidente, mas em Portugal então tem um impacto gigantesco, não? Voltando aí à parte dos custos, há sempre o custo da manutenção. Sim. Que se nós conseguirmos evitar que o equipamento entre em falência, não é? Que tenha uma paragem não programada e que seja catastrófica, conseguimos evitar esse custo. Ou seja, mas temos o custo de fazer uma manutenção preventiva. Isso temos. Sim. Agora vamos ter e isto é particularmente verdade no caso do Brasil, vamos ter a oportunidade de conseguir transformar algumas horas de paragem não programada em tempo de produção. E isso vai nos dar mais produção, seja de farinha crua no moinho, seja de clinker, que depois se converterá em cimento. No caso do Brasil é extremamente importante porque é um mercado sold out. Tudo aquilo que consigamos produzir é vendido. E em Portugal poderá não ser assim. Ou seja, aqui é fundamental nós estarmos sempre com o forno a trabalhar e com os moinhos também. Outro ponto importante nesse assunto é que no Brasil nós somos uma fábrica única, de linha única, né? Sim. Então nós só temos um moinho de cru, um forno e um moinho de cimento. Então todo o tempo que a gente consegue evitar em paradas diminui o impacto lá na produção de cimento lá na frente. Ok. Isso aqui em Portugal consegues disfarçar um pouco. Se há um problema numa fábrica, tu consegues jogar com a outra. um pouco a produção noutra. E Ok. no Brasil não é possível. Já agora, pronto, é assim, já percebi que em termos de fábrica é uma fábrica muito mais moderna, não é? E que acaba por estar mais equipada, mas ainda assim, qual é que foram as dificuldades de implementar estas tecnologias como a inteligência artificial e os algoritmos de inteligência? Como é que isto correu, este trabalho? Acho que a maior dificuldade para a gente foi justamente rever esses 4 anos de dados aí, rever todas as falhas que o forno teve e o moinho de cru teve. E junto com a empresa fazer uma análise de causa prévia ali e tentar passar para eles como funciona o equipamento, porque são cientistas de dados, não entendem de mecânica, não entendem de operação de cimento. Então a gente tentou passar para eles quais os sensores que poderiam ser usados que viabilizasse os modelos para fazer essa previsão essa predição de paradas, né? Ok, isto basicamente foi mais convencer as pessoas do que é que tinham que fazer do que propriamente as tecnologias. Nuno, e nós aqui em Portugal? Aqui em Portugal vai ser semelhante. Nós vamos ter que fazer este processo, como o Fernando estava a dizer, foi um processo muito, muito moroso em que a gente correu todas as avarias do moinho de cru e do forno, uma a uma, e depois estar a explicar aos cientistas de dados qual poderia ser o sensor que dava a indicação dessa avaria e depois andar para trás no tempo, procurar no histórico, ver se esse sensor realmente estava a dar algum sinal ou não. E há aqui já agora um género de cooperação ou dados que se consigam transmitir entre a nossa fábrica de Adrianópolis? Conhecimento que se consiga transferir? Não sei. Pergunto eu, que não estou no tema. Eu acho que sim. Porque deste projeto piloto em que nós estamos a trabalhar, nós temos aprendido bastante. Não só de coisas que podemos fazer em Adrianópolis para melhorar os sensores, a sensorização de Adrianópolis para prever mais avarias, como trazer alguns sensores que existem em Adrianópolis que não existem nas fábricas de Portugal, em situações particulares. Isso é conhecimento que fica na empresa. Ok,
Boa, isso é perfeito. Fernando, e próximos passos, o que é que temos o que é que nos pode esperar este piloto? Próximos passos agora é fazer o comissionamento da interface de usuário na planta, treinar os usuários em Adrianópolis, para eles começarem dia a dia a fazer o uso da aplicação e ver o que o sistema vai trazer de oportunidade nessas possíveis prevenção de falhas, né? Então eles têm que começar a fazer uso do software, olhar dia a dia e começar a trabalhar com os insights que o sistema vai trazer para eles, fazer a programação de manutenção, começar a ir a campo, olhar os alertas que o sistema traz. Ou seja, temos aqui uma ferramenta super útil, não é? De trabalho, que acaba por ser aqui uma monitorização diária. Sim. E esta ferramenta vai nos permitir antever as avarias. Consegues-me dizer mais ou menos que tipo de avarias é que nós vamos conseguir antever? O Nuno, me ajuda nessa aí. Claro. Pronto, este software o que é que vai fazer? Ele vai emitir alertas para a equipa de manutenção. E era isso que o Fernando estava a dizer, que são esses usuários, esses utilizadores que terão que ser treinados para trabalhar com o software. Portanto, eles vão receber os alertas e terão que decidir, com base na experiência deles e na informação que têm do campo, o que é que fazem. Provavelmente terão que fazer uma inspeção. Sai um alerta porque o equipamento não está a trabalhar como normalmente trabalha, e eles terão que fazer uma inspeção para detectar a avaria e corrigi-la antes que ela se torne catastrófica. Esses alertas vão ser emitidos pelas 7 da manhã e pelas 4 da tarde também. Ou seja, às 7 da manhã, quando as pessoas chegam ao trabalho, no Brasil começa às 7, a manutenção tem essa informação disponível, quais são os alertas baseados nas últimas horas de funcionamento. E depois às 4 também, para antes do fecho do dia de trabalho, às 5, poderem tomar alguma ação, caso alguma avaria se esteja a desenvolver, e poderem intervir durante essa tarde ou essa noite. Ou seja, é uma monitorização contínua. Sim. Pá, isso é uma coisa que nós não tínhamos anteriormente e que agora... Não. Anteriormente nós tínhamos a monitorização contínua na sala de comando, onde temos os alertas, os alarmes, quando se atingem determinados limites de temperatura, pressão, vibração. Aqui neste caso é detectar padrões diferentes do funcionamento normal do equipamento. Ok. Quero agradecer aos dois a vossa presença, que com isto chegamos ao final do nosso episódio. Foi aqui que nós exploramos o mundo da manutenção preditiva, o impacto transformador que a digitalização e a inteligência artificial estão a ter nas nossas operações. Tivemos a oportunidade de ouvir na primeira mão experiências e desafios enfrentados tanto em Portugal como no Brasil, no projeto da digitalização liderado pelo Nuno e no parte do nosso projeto de piloto aqui, trabalhado pelo Fernando Oliveira. Aos que nos viram e ouviram, quero agradecer a presença, aos nossos convidados também. Espero que nos encontremos para dar o final aqui do projeto piloto. Até um próximo episódio e muito obrigado.